Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham daqui e de casa. Quero falar de uma pauta muito importante para nós, trabalhadores, que é o fim da escala 6x1, que foi votada no Congresso. A gente teve uma vitória, os trabalhadores tiveram uma vitória, e eu estou muito feliz com isso, vereador Cláudio. E temos o dever de vir para esta casa, de desmentir algumas coisas e trazer a verdade para os trabalhadores, para a população de Caxias do Sul. Eu recebi algumas mensagens de trabalhadores, tanto de Randon e Marco Polo, preocupados que teve parlamentares dessa casa que entraram em contato com eles, dizendo que reduziria o salário dos trabalhadores com a escala 6x1. Primeiro, a classe trabalhadora, os metalúrgicos, não trabalham na escala 6x1 e não vai reduzir salário de ninguém. Está lá escrito na PEC, é só ler, se informar um pouquinho lá e ver que está lá. É sem redução de salários, redução de jornada de trabalho sem redução de salários. Então, dizer a todos os trabalhadores que não terá redução de salário. E aproveitar aqui também que não é, foi falado aqui nessa casa, quando eu falo em defender trabalhadores, vereador Cristiano Becker, não é só os metalúrgicos que são trabalhadores, que nem falou o companheiro aqui que me antecedeu, nosso líder do governo, Caleb. Não é. Todos são trabalhadores, tanto é que no dia 1º de maio eu falei nesta casa aqui sobre o pessoal que faz a limpeza para nós, que é muito importante. Pode faltar metade dos vereadores aqui que não dá nada nesta casa. Agora, se faltar metade do pessoal da limpeza, vira um caos isso aqui. Pode faltar metade. Porque não vai mudar muita coisa. Vou lhe pedir uma parte. Por gentileza, vereador Cláudio. Eu tento fazer sempre um debate técnico acerca desses diferentes temas. Ontem tive a oportunidade de estar junto dos sindicatos metalúrgicos de Vossa Excelência, cumprimento o presidente presente aqui, negociando a Convenção Coletiva de Trabalho, e apresentei os dados do aumento da produtividade no Brasil entre 1988 e 2026. A produtividade em 1988, vereador Cristiano Becker, ela teve um incremento de 1,19%, entre 1988 e 2026. Bom, um aumento de 19%. A redução da jornada de trabalho vai ter um impacto de 9,09%. Então, ainda a gente tem um excedente de capital de 10%. Ainda, vereador Jack, eu já tive a oportunidade de apresentar nessa tribuna a diferença entre o percentual de salários no PIB e do lucro excedente. A gente vai conversar, vereador Santo Fantinel, sobre as pessoas que estão no mercado da informalidade e elas vão compor uma parcela do PIB muito próxima desde 2003, 2004. A grande questão é que o que vai ter alteração é o percentual do salário e o percentual da informalidade. E quando a gente vai tratar da tributação, eu sou um ferrenho defensor que a tributação do consumo tem que ser extinta e que nós temos que tributar exclusivamente a renda. Quase que defendo o jorgismo. Agora a questão é a seguinte: quanto paga um trabalhador de contribuição social? Vai pagar de 14% a 16%. Quanto paga uma empresa no lucro presumido? Paga 9%. Quanto paga uma empresa no lucro real? 20%. A carga tributária de quem recebe R$ 2.400 ao empregador, ela nunca vai se aproximar de 28%. Então, um empregado que ganha R$ 2.400 custa no máximo 3.500, vereador Santo Fantinel. O que vai diferenciar as nossas análises aqui é que elas não podem ser diretamente relacionadas com o achismo. Se eu acho que a carga tributária da indústria é muito alta, eu acho que ela é muito alta. Nós temos que tributar lucros de dividendos, não a indústria. É óbvio isso, vereador Jack. O lucro e dividendo vai ter uma tributação de 10% acima de 50 mil e a carga tributária da indústria vai estar na casa dos 22%. Vamos fazer esse debate de verdade aqui. Eu tenho disposição em fazer esse debate de verdade. Porque enquanto nós tributar quem compra banana, arroz, feijão e televisão, nós temos um problema. Agora eu quero saber se a bancada da direita tem disponibilidade de a gente começar a tributar lucro e dividendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Falar que eu tive a honra de estar lá no Congresso, né, no dia da votação, e tive o prazer de ver a direita votando a favor da escala 6x1 pela pressão dos trabalhadores. Então, é muito importante ver isso e ver que nós
Eu costumo falar que eu não estou aqui para defender nem a esquerda nem a direita, estou aqui para defender o certo, correto dos trabalhadores. Mas deixar bem claro isso, só que assim, é muito bom ver o povo que diz, não vamos, que a escala 6x1 vai acabar com o país, tendo que ir lá e apertar o dedinho lá e votar favorável, sendo pressionado pelos trabalhadores, pelo povo, e dizer que vai para o Senado e nós vamos estar lá, sim, presidente dos sindicatos metalúrgicos, aqui o Paulo, que nos representa muito bem lá, dizer que nós vamos estar lá, sim. Vamos estar lá e vamos pressionar o Senado e vai passar sim, vamos poder ter um dia de descanso para as mães que merecem tanto, para os pais ficar junto com seus filhos, porque não dá para admitir. Não dá para admitir. Não dá. Nós precisamos levar essa pauta adiante e vamos lutar sim até o fim para que... A sua parte, vereador, depois eu dou continuidade. Senão... Vereador Jack, eu só quero esclarecer... Quando o senhor disse que os salários não serão reduzidos, está na PEC e vai ser mantido, eu não duvido, está lá, está escrito. Agora, salário é uma coisa, poder de compra é outro. Esse valor que vai ser agregado no lombo do empreendedor vai ser colocado lá na ponta de quem compra. É só o senhor perguntar para qualquer mercado grande da cidade, o que eles vão dizer? Não, nós não vamos sentir o impacto, a gente só vai repassar o preço para a pessoa. Então a pessoa vai ganhar, entre aspas, um dia de folga, mas ela vai perder no seu poder de compra. Então, esse é o fator. Agora o senhor disse sobre o pessoal da direita. Eu tive o prazer de ver o pessoal da direita votando por causa da pressão dos trabalhadores. E eu lhe digo, é uma verdade. Votou por pressão, não por convicção. Inclusive a esquerda não votou por convicção, porque se sentar a fazer os cálculos, vai ver que nós criamos um passivo econômico histórico. Tomara que o Senado tenha coragem. Tomara que o Senado tenha coragem para discutir. Nós não somos contrários, somos a favor da liberdade. Cada um trabalhar dentro da condição que deseja. Se a pessoa quiser trabalhar os 7 dias da semana... Morrer trabalhando, entre aspas, né? Entre aspas, fique registrado aqui, entre aspas, é responsabilidade dela. O Estado não pode se enfiar nisso. Cada um sabe onde é que o calo aperta. O senhor sabe qual é a sua realidade financeira, eu sei qual é a minha, quem está assistindo em casa sabe qual é a sua. Agora, impor uma escala, goela abaixo, impedir as pessoas de trabalhar, isso aí contra o desenvolvimento econômico. Contra o desenvolvimento econômico. No final das contas, quem vai pagar é o consumidor final. Obrigado, vereador Jack. Eu quero dizer... Eu gostaria que o senhor ouvisse a minha fala, vereador Caleb. Porque assim, com certeza, vereador Caleb, não foi por convicção nenhuma, porque se depender da direita, se depender de parlamentares que nem o senhor, a gente já correnta os trabalhadores numa fábrica e surra os trabalhadores para trabalhar. É só prestar atenção na sua fala que... Presidente, uma questão de ordem. Oportunizar o vereador Jack... Pois não, vereador Caleb Garbim, qual é o embasamento do regimento da sua questão de ordem, Segura meu tempo, por gentileza. 209, presidente. Vereador, tem a oportunidade de se retratar, porque daí nós descemos o debate num nível assim que não é legal. Aí fala de acorrentar, daqui a pouco já está flertando com escravidão, etc. E eu não preciso ser rotulado por isso, porque o que eu disse não foi isso. Eu defendi a liberdade. Então dá a oportunidade para ele se retratar. Vereador Jack. Claro, com certeza que não, presidente. E digo mais... Ok, a sua questão de ordem, vereador Caleb, está indeferida. Continua com a palavra o vereador Jack da tribuna. Eu digo mais ainda, a liberdade que é defendida pelo vereador Caleb é que se morra trabalhando, trabalhe todos os dias, 7 dias da semana, tanto é que foi protocolado no Senado. E dizer assim, que com certeza... A quem está em casa, aquela mãe que está em casa, aquele pai que está em casa, que trabalha na escala 6x1, que nós lutaremos sim para que vocês, trabalhadores, nós trabalhadores, podemos passar um pouquinho mais com a nossa família, com nossos filhos, para poder ter um pouco mais de dignidade nas nossas vidas. É dar dignidade aos trabalhadores, dignidade àquela mãe que não consegue ficar nem um final de semana junto com seus filhos. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós vamos lutar e com certeza vamos acabar sim com essa escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho para beneficiar quem mais precisa, quem move a economia desse país, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jack.